todos, voltamos com o segundo episódio do podcast da NutriTrends, onde a gente está abordando sobre situações gastrointestinais. Então eu estou aqui com a Gabriela Oliveira, com a Lorena Silva, que são do time da ProDiet, e a Juliana Persegona, que é nutricionista clínica. E hoje a gente vai estar abordando um pouquinho mais, vamos estar contando para todo mundo aí sobre as situações gastrointestinais e a dieta hidrolisada, né? Situações sobre dieta hidrolisada. Então eu queria a gente já começar com uma pergunta, né, tão importante, a gente falando sobre o que é, né? O meio do básico ali, o que é uma dieta hidrolisada, como que são os benefícios dessa dieta para essas situações. Certo. A dieta hidrolisada, ela é uma dieta em que um nutriente, geralmente, né, pode ser um ou mais, ela é quebrada. Né? Então, ela é quebrada na sua partícula menor para justamente facilitar essa digestão e essa absorção. Então, quando a gente fala, por exemplo, da hidrólise, da quebra da proteína, a gente tem a proteína intacta, né? Então, quando é uma proteína intacta, a gente fala de uma dieta polimérica, que daí a proteína lá é a caseína, é o soro do leite isolado de soja, que pode ser uma só ou todo mundo misturado, né? As proteínas juntas, um mix de proteínas. Mas quando a gente fala desse hidrolisado, a gente está falando ali em partículas pequenas, em peptídeos, ou até aminoácidos. Mas trazendo um pouquinho ali de peptídeos, em geral, as dietas hidrolisadas que a gente tem no mercado, elas usam o soro do leite hidrolisado, né? Que é uma proteína maravilhosa. Você falou de hidrólise e toda essa forma de falar, né? Você sabe como que eu conto para os meus pacientes quando eu vou sugerir uma dieta hidrolisada, eu explicar para eles o que é? Eu falo assim, é uma dieta que já vem digerida. Isso, perfeito. É uma dieta que já vem pronta para absorção. Já faz a função para você, né? Como a polimérica é o paciente que vai digerir, né? O organismo que vai digerir, a hidrolisada já vem mais digeridinha ali para esse paciente. Perfeito. Sim. Perfeita analogia. Compreendem, né? E o que a gente está falando? A gente está falando de um sistema digestivo que não está apto a fazer a correta digestão e absorção. Então, quando a gente tem uma fórmula com essa competência, que já vem com esse nutriente pronto, disponível, você tem, consequentemente, uma melhora na tua digestão. Então, esse, a princípio, na tua facilidade de digestão, acho que, a princípio, esse é um dos carros-chefes nos benefícios da dieta. A digestão mais facilitada, a absorção mais facilitada, né? E como eu falei, não necessariamente vai ser só proteína. Você pode ter um nutriente, um carboidrato, mais quebradinho em maltodextrina, uma gordura em TCM, né, em nutrientes menorzinhos, que vão facilitar essa digestão, essa absorção aí desse paciente que está precisando desses nutrientes, que eles sejam absorvidos mais rápido. Mais facilmente, sim. E aí, o benefício, né, que você falou, é o que eu gosto muito de repassar como informação importante na dieta hidrolisada, é o benefício do esvaziamento gástrico. Eu acho que esse é um, assim, das competências da dieta hidrolisada que melhor atuam em várias situações, mesmo às vezes num trato gastrointestinal íntegro. Né? O esvaziamento gástrico mais agilizado, que a própria proteína do soro do leite que a Lô falou, propiciam, né, faz muita diferença num paciente, por exemplo, com sonda nasoenteral. O paciente está com sonda nasoenteral e tem dois esfíncteres entreabertos, né, o cardio e o piloro, tendo em vista a passagem da sonda até a primeira porção do intestino. Esse paciente se beneficiaria muito com uma proteína, com um conteúdo de dieta que rapidamente esvaziasse daquele estômago que tem os dois esfíncteres entreabertos pela sonda. Né? Quando a gente fala de um paciente com um anteparo mais fixo, vamos dizer, uma gastrostomia, uma jejunostomia, esse problema diminui um pouco, mas a gente sabe de todos os transtornos, às vezes pela medicação, ou os transtornos neurológicos, ressecções importantes de nervos vagos, que interferem plenamente nessa condição de esvaziamento e de motilidade intestinal. Então, eu assim, sou muito fã da dieta hidrolisada, muito pelo esvaziamento gastrointestinal, vamos falar, gástrico, que ela promove. Né? Mas, além disso, a rápida absorção, e principalmente comparando, vamos dizer, dietas à base de peptídeo, né? Ou dietas hidrolisadas extensamente, como base de aminoácidos, por exemplo. A gente sabe, né, pelos estudos, pela experiência também, que a absorção ao longo
do trato gastrointestinal, vamos falar ao longo do intestino, se dá muito melhor com as fórmulas à base de peptídeo do que necessariamente com a fórmula de aminoácido livre, né? Então, o aminoácido livre ele é absorvido ali na primeira porção do delgado, né? Então, quer dizer, nem sempre esse sítio está disponível. Sim. Pensa numa sonda nasointeral que está jogada lá claro, na primeira porção, mas do próprio delgado. Quanto a gente já não perdeu de superfície absortiva, né? Então, pensando nisso, o peptídeo responde tão bem. Aí eu vou comentar uma coisa também. Você está falando só de interal, mas no via oral, quando a gente fala de palatabilidade entre a dieta de peptídeos e a dieta de aminoácidos, não tem como a gente comparar, né? A dieta de aminoácidos, ela é difícil do paciente aceitar via oral. É bem complicado. Então, essa hidrólise, quanto mais quebrada, mais a gente gera resíduos, né, em palatabilidade. E então eu vou defender a dieta de peptídeos. Bem mais saborosa, né? E a gente bem também, menos metálica. cabe também a gente entender quais são outras estratégias, né? Misturar essa dieta com água de coco, com suco integral de uva. Né? A gente pode ter outras estratégias. Outros manejos nutricionais para esse paciente aceitar, via oral, né? sim, a gente pode pra pensar facilitar nisso. essa aceitação, né? Porque por mais que a gente possa estar prescrevendo a dieta, a gente precisa que o paciente consiga consumir, consiga aceitar. Então, vai da gente também no nosso papel de nutri complementar isso ali no dia a dia dele para trazer essas outras estratégias, né? Sim, com certeza. E uma queixa que eles falam realmente na dieta hidrolisada é que gosto metálico, parece que eu estou comendo uma colher. Então, é isso mesmo, esse sabor residual que fica pela hidrólise excessiva, você realmente compromete toda a palatabilidade e o consumo oral desses alimentos que às vezes vão ser fundamentais para uma recuperação. E daí perde todo o benefício do produto, da dieta, porque ele não consegue consumir, né? Então, é importante também que o nutricionista está prescrevendo, o paciente consiga utilizar. Eu acho que isso é fundamental. Quando eu atendi, eu comentava, né? Não adianta eu te passar a melhor dieta do mundo se você não consegue seguir essa dieta. Então, eu preciso pensar sempre como que tá essa aceitação do paciente, como que tá na rotina dele, né? Sim. Então, vai a gente também encaixar, né? E até queria aproveitar o gancho e perguntar para vocês como que vocês veem esse progresso, né, da dieta hidrolisada no dia a dia dos pacientes. Se vocês têm algum case para compartilhar aqui com a gente. Eu tenho vou contar só no último episódio. Fazendo suspense. Mas eu tenho mais tem dois. Esse que eu quero contar no último episódio foi um caso muito interessante que a gente até levou para o congresso da ASPEN, né, o congresso americano de nutrição. Olha que chique, gente. Foi muito top. E a gente tem outro também, que não deixa de ser chique. Não menos importante. Não menos importante, mas tão importante quanto. Que a gente vai levar para a Braskem agora, né, que nesse mês de outubro. Então, esse estudo que a gente vai levar para a Braskem, que foi aceito, ele é um estudo muito interessante que mostra o uso de uma dieta oligomérica num paciente com HIV que foi hospitalizado por uma suspeita de neurotuberculose. Então, ele foi internado numa UTI, era um paciente crítico e recebeu altas doses de antibiótico e começou a ter 3 a 4 episódios diarreicos por dia, por pelo menos 14 dias seguidos. Foi investigado Clostridium, foram feitas diversas intervenções para entender se tinha alguma outra via, né, de contaminação para esse paciente estar tendo essa diarreia, mas realmente não foi evidenciado nada. Quando foi implementada, então, a dieta oligomérica associada à glutamina e também a uma fibra suplementar, esse paciente apresentou uma melhora muito significativa dos sintomas. Passou a ter um episódio de evacuação por dia e já não era mais com aquela característica de diarreia, né? Aquela escala mais líquida. Né? Então, já era mais consistência pastosa, normal. Então, a gente vê realmente na prática como chega nesse... Essa melhora foi em torno de 5 dias depois da introdução. Muito rápido. Sim, então pensa uma pessoa com 14 dias com diarreia, né? A gente sabe persistente, né? Sim, é um tecido, o nosso intestino é um tecido que precisa, que tem uma renovação rápida, né? Em torno de 7 dias ali. Então, 14 dias sem ter esse turnover celular normal, né? Tendo esse dano ali naquele intestino, realmente imagino que a absorção estava comprometida. Em paciente crítico.
que já tem um gasto energético muito alto. Que já precisa de uma atenção muito alta, né? Sim. E ainda Mas tá o que me chamou a atenção ali no perdendo. que a Gabi falou foi o uso de medicamentos, né? Então, de antibiótico terapia, como eu puxei lá no episódio 1, que é um que eu recebo bastante, né? O que ela falou ali, o estudo de caso corroborou bem isso, né? Então, E é um caso Como- que precisa, né? Precisa, Antibiótico-terapia exatamente. É extremamente necessário. Faz parte do né? tratamento, Mas aí né? como que a gente, como nutricionista, entra com uma estratégia que funcione, né? Pra conseguir os dois, é né? porque o Conseguir uso do tratamento medicamento e- vai acontecer inevitavelmente nos nossos pacientes, né? Mas como que a gente vai tratar, então, as consequências, os sintomas que vão gerar esse uso de medicamentos, né? Bem legal. Eu acho que a alteração na abordagem nutricional mesmo, né? Isso, exatamente. E pensando que esse paciente que você falou é um paciente com um sintoma gastrointestinal persistente, né? A gente vai classificar a diarreia, né, aquela que acontece eventualmente, como 3 episódios de evacuação líquida em grande volume nas 24 horas, né? Classicamente, a gente tem essa definição. Sim. E até esse diálogo com o nosso cliente, com o nosso paciente, é interessante a gente ter, porque muitas vezes ele fez um episódio, né? E já realmente E às vezes refere nem como é diarreia, né? Então, a gente tem que ver, porque às vezes teve N motivos, até necessariamente ou uma dieta polimérica ou mesmo a hidrolisada sendo passada de forma muito rápida, por rápido, exemplo, gotejamento. esse paciente vai apresentar uma diarreia, né? Já por não ter um trato gastrointestinal tão funcional a Sim. ponto de absorver grandes doses, ele vai apresentar uma diarreia osmótica. Sim. Então, é diferente desses casos mais persistentes, em que a gente vai ter que alterar a conduta mesmo, vai ter que dar algum substrato que recupere rapidamente tanto o colonócito quanto o enterócito e também o estado nutricional dessas pessoas, né? Então, pensando nisso, a própria proteína do soro do leite é a proteína que melhor vai recuperar e fornecer vamos dizer assim, essa microbiota intestinal mais adequada, né? Esse é um dos benefícios da dieta hidrolisada. E com isso, com essa microbiota melhor sendo nutrida pela própria proteína do leite, essa microbiota vai contribuir, Sim, mesmo sim. que a gente não entre com probiótico ou simbiótico, mesmo que a gente não entre. A nossa conduta geralmente é entrar também Sim, associado. Mas a própria proteína do soro do leite já vai fazer essa função de melhora do percentual de bifidobactérias desse de uma intestino. maneira rápida, né? Da De uma diarreia das maneiras mais rápidas Sim, também. porque você está nutrindo o organismo e ainda o colonócito, né? Eu ia falar um outro case, mas agora você me lembrou. Veio um insight aqui. Eu fiz uma visita para uma Nutri e ela me referiu que estava com uma paciente que estava, sérios problemas. Tinha problema. Meu Deus. Neurológico? Neurológico. Obrigada. Neurológico. Então, ela tinha Qualquer que usar... similaridade é mera coincidência. E ela não estava conseguindo aceitar a dieta hidrolisada. E daí ela sempre falava para mim assim, não, mas é uma paciente que é bem complicada porque ela sempre está sendo hospitalizada. Ela sempre está sendo hospitalizada. E ela, quando ficou em casa, eu tive que fornecer a dieta cetogênica, a dieta de aminoácidos. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça, a gente foi conversando, e no final eu falei, tá, então deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é o gotejamento em casa? Porque assim, para pensar comigo, essa paciente vive internada. Lá no hospital, o gotejamento que a Gil referiu é por bomba de infusão. Então, você tem uma bomba infusora gotejando e controlando quanto está chegando para essa paciente. Então, vamos parar para pensar que aquilo que você não utiliza tanto, você não precisa, o teu corpo não precisa gastar energia com aquilo. Então, quando chega em casa, ela começa a receber um volume maior, mesmo de uma dieta hidrolisada, que teoricamente deveria ter uma digestão e absorção mais rápida, ela não aceita. Eu falei, será que não é isso que ela não está aceitando a dieta hidrolisada? Você já parou para pensar nisso? E daí ela falou, nossa, eu não tinha nem me tocado que poderia ser essa questão de volume versus gotejamento. Não, isso é a Então, primeira coisa, né? foi uma coisa que eu questionei ela e antes deixei até de ela com a hidrolisar. pulguinha ali atrás da orelha, né? Porque a gente, né, ela falou, eu sei que às vezes a dieta cetogênica não é ideal para esse tipo de paciente, mas é o que ela está aceitando hoje. E daí eu deixei esse questionamento sobre essa questão de volume versus gotejamento da dieta hidrolisada, porque como é um paciente que está em bomba infusora, às vezes essa transferência para o gravitacional em domicílio pode ser um volume muito rápido, Sim. muito alto, um gotejamento muito rápido. E olha, Lô, parece pequeno esse problema, mas não é. Não é, né? Porque, assim, o que a gente encontra hoje nessa deshospitalização, né?
a orientação nutricional acaba ocorrendo ali nos últimos dias de hospitalização, né? E muitas vezes não dá tempo eficientemente para a nutricionista que está dando alta para esse paciente conseguir passar todas as informações. E, às vezes, essas informações que, a princípio, parecem pequenas, chegam no domicílio desse tamanho, né? Porque, realmente, é isso que ela coloca. O que a gente pega a gente já vai ali atendendo já nos primeiros dias de domicílio, mas... E quem não tem essa orientação logo em seguida? A casa, né, o paciente deshospitalizado acaba tendo a referência do hospital ainda como essa forma de contato. E nem sempre a Nutri de lá vai conseguir fazer essa função tão adequadamente, porque não está vendo o cenário que está acontecendo nesse domicílio. Então, a gente pega, sim, muita dificuldade da gente colocar, escuta, mas eu vou pendurar, desde assim, aonde penduro? Aonde penduro, né? Então, assim, a gente tem que observar isso como uma das primeiras ações do nutricionista. Quando a gente vai enxergar, escuta, estamos gotejando adequadamente, estamos passando... Às vezes, a dieta vai ali e passa por 40 minutos, a dieta. Ok, tem situações que isso é bem tolerável, tem situações que não. Principalmente nesse desmame hospitalar, vamos dizer assim, a gente vai ter que tentar manter o máximo possível similaridades, né? Nessa deshospitalização. Eu acho que isso é uma grande ação que não depende de dieta, depende do nosso olhar e da atenção a isso. Né? E a boa orientação, porque realmente 50 gotas por minuto, isso é grego para as pessoas. 50 gotas por minuto, o que é isso? Então, você vai lá para casa, você vai Na verdade, pegar a dieta integral é um monstro para o paciente que está sendo deshospitalizado. Sim. Né? Quando você pega um paciente que tem, às vezes, um quadro clínico mais grave, neurológico, um paciente que tem algum quadro gastrointestinal, como que é o que a gente está abordando, aí, meu Deus do céu, qualquer coisinha ali vai virar um bicho de 20 cabeças e não só de 7, né? Então... a gente tem que sempre lembrar que, às vezes, esse paciente e o cuidador, ou o familiar que está com ele, saindo do hospital, nunca ouviram falar sobre nutrição integral na vida. Sim. Nunca tiveram contato dele. Está saindo do hospital com a orientação da nutricionista, do farmacêutico, do médico, da fono. É muita coisa. É muita coisa para eles absorverem ali naquele momento da alta hospitalar. É uma das coisas da gente repensar em como fazer essas orientações, mas isso é para papo para outro momento. Mas é uma outro mas é uma forma da gente... Já temos mais um insight de mais um tema de... Isso, perfeito. Sim. Então é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês em mais esse episódio. Case. Você quer falar o seu case, verdade? Conte, né? conte É, pra sim, gente. faltou a Ju. Foi falando. Então, Tá conte, bom. Ju. Não, eu acho progresso. que esse case é interessante porque ele não é o clássico, ele não é um uso de dieta hidrolisada num intestino comprometido ou num intestino com desabsorção ou num trato gastrointestinal não íntegro, né? Muitas vezes a gente vai pensar que a utilização da dieta hidrolisada é para esse trato gastrointestinal não íntegro, não funcional. Mas e quando você tem, teoricamente, um trato gastrointestinal íntegro, porém você tem uma situação em que, pense aqui comigo, como é interessante a gente pensar assim, uma situação de uma criança, baixo peso, difícil manejo em termos de ganho de peso, uma paciente com êmese muito frequente, com incapacidade de volume gástrico, quer dizer, pequenos volumes já denotava assim, uma plenitude, ela regurgitava, ela tinha refluxo, ela não tolerava volume. Mas então, a gente vê que você falou lá no primeiro episódio. Esvaziamento. Pensa no esvaziamento, no sintoma. Né? Então, quer dizer, eu tenho um trato gastrointestinal íntegro, mas eu tenho a sintomatologia que a gente conversou está presente ali. Então, o que está acontecendo? Então, realmente, e o que era o interessante desse caso que eu estou trazendo, que a gente, às vezes, esquece de verificar. Essa criança tinha e tem uma DVP, uma derivação ventrículo-peritoneal. Então, aquele líquor cerebral, numa hidrocefalia, no caso, ela é drenada para a região peritoneal. Então, isso sobrecarrega esse trato gastrointestinal, em termos de volume, em termos de absorção e excreção daquilo. E, consequentemente, há uma formação de maior osmolaridade nesse trato gastrointestinal, nesse intestino, né? Lá onde a gente está pondo a nossa dieta, polimérica, whatever, como ela seja. Mas, enfim, a gente está com
uma derivação peritoneal, ventrículo peritoneal, que a princípio não seria nada impactante do trato gastrointestinal, mas é sim. Então, a partir do momento que a gente hidrolisou essa dieta para melhorar a condição da êmese, para melhorar a condição de ganho de peso, tendo em vista aí que a gente já falou do peptídeo, das né? absorções, Da absorção. dos Quando a gente começou a melhorar isso e deu condição mais facilitada para esse trato gastrointestinal absorver e dar conta desse duplo volume, a coisa foi andando, foi se assentando, o ganho de peso começou a aparecer, a plenitude gástrica sumiu do cenário, né? O esvaziamento gástrico aconteceu com mais frequência, a êmese foi quase zerada. Então, a gente só foi ali controlando densidade, né? O quanto que eu queria deixar de densidade nessa... É uma dieta em pó, então, né? Como a gente está falando aqui, né? Flexível, que dá essa condição de você modular uma caloria, uma densidade calórica que você queira, né? E te permite trabalhar tanto com a parte calórica quanto a parte de volume tolerável, né? Então, assim, eu quis trazer porque, classicamente, é um caso diferente do que a gente vê como indicação da dieta hidrolisada. Sim, né? sim. Então, volta lá nos nossos sintomas. É isso que a Lô falou. Volta nos sintomas e a gente consegue tratar e enxergar o que a gente pode repletar de peso e de condição clínica aí para tantos clientes, tantos pacientes nossos. Né? Mas isso é muito legal, né? Porque foram 3 cases totalmente diferentes e que os 3 você consegue manejar aí com essa dieta. Você vê, aqui eu não tinha diarreia nenhuma. Meu paciente, esse caso, não tinha diarreia. Né? Então, por que sem diarreia você vai pensar numa diarreia? Sim. Sim, né? Sim, muito legal legal o desfecho, né? Imagina, ter uma melhora do estado nutricional. Sim. Depois a gente, investigando mais ainda, a gente ainda achou uma alergia de proteína de leite de vaca. A polimérica mas ainda isso não estava ajudando, foi agora, né? tipo, faz 8 anos que... Não. 5 anos que a gente usa já a dieta hidrolisada. 8 anos exagerei. Mas assim, agora foi encontrada essa alergia ainda. Então, quer dizer, e a gente sabe que no tratamento da alergia também, a hidrólise do nutriente é o correto. Né? Com certeza. Que a gente tem boas respostas aí na menor inflamação. Sim. Né? Se ele não tinha diarreia, né? Se era uma resposta só... Às vezes é nível de pele, algo distensão, assim, né? plenitude. A gente associava, né, a tudo isso. Legal, muito legal. Obrigada, Ju, por compartilhar mais um case. Desculpa, Legal. quase te cortei. Quase que faltou ele, era tão importante. Quase te cortei. Então, a gente chega ao fim desse segundo episódio. E no próximo, a gente vai falar daí sobre os benefícios aí, sobre a dieta hidrolisada, sobre os nutrientes, né? Mais específicos, os benefícios a gente falou hoje. Né? Então, a gente vai falar agora sobre os nutrientes, gente. Então, se vocês têm mais sugestões de temas, se vocês têm dúvidas, entrem em contato com a gente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, no canal da NutriTrends e no nosso canal do YouTube. E fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Obrigada! O que há de melhor em nutrição especializada, dietas enterais e suplementos nutricionais para o seu paciente, a ProDiet tem. Para saber mais, acesse prodite.com.br.